Bom, nosso tema de hoje, como todo mundo já deu uma lida, já tem uma ideia mais ou menos, é bem interessante. Enquanto podes, é o título, né? Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo, está escrito lá em Romanos, capítulo 14, versículo 10. E Emmanuel descreve aqui mais ou menos o que acontece com a humanidade, com todos nós, nesse estágio em que nós estamos. E vem constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites, cavaleiro, dos novos problemas que surgirão do caminho. Todo o serviço incompleto que deixastes na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado voltarão como um tempo sobre o teto que te asilas, e os venenos que destilastes sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quando possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes. Procura o bem, seja onde for, e enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Olha, é bem interessante esse bate-papo, porque desperta em nós aquela situação que como é fácil a gente julgar o próximo, como é fácil a gente condenar. Mas o grande detalhe é que a gente não faz isso de forma consciente, tirando algum proveito para nossa como exemplo, para que a gente não caia também na mesma tentação. Na maioria das vezes, nós julgamos, condenamos, falando mal mesmo no ditado popular. É muito fácil a gente falar mal do próximo, é muito fácil a gente enxergar o erro do próximo, né? Então, o questionamento apostólico, ele tem como objetivo fazer com que cada um de nós reflitamos sobre as nossas próprias condições, o que nós estamos fazendo realmente, né? Da mesma forma que antigamente, é comum ao homem moderno deter-se destacando as imperfeições alheias. Ou seja, da mesma forma, antigamente era comum tu parar aquelas rodinhas para estar criticando, condenando o ato dos outros, julgando o ato dos outros. E hoje em dia nós continuamos fazendo da mesma forma. Hoje talvez até de forma mais perversa, porque antigamente a gente se juntava na pracinha, se juntava debaixo daquelas pés de árvores no final de semana, nos dias de missa, saía da missa e aí juntava aquelas rodinhas para falar mal dos outros. Hoje em dia é pela internet, é escondido, cada um fala mal escondido. Aí é até mais terrível ainda, a gente não se dá conta disso, né? Como a gente gosta de fofoca.
Mas as fofocas que a gente faz, nenhuma são construtivas. O objetivo maior, na maioria das vezes, é a destruição do próximo, é a queda do próximo. Quem de nós para dar um bom conselho, né? Não estou generalizando, é uma forma geral da humanidade em si. Então, a maioria de nós se depara nessas situações para condenar, para julgar, para dizer que o outro não presta, que não tem futuro, que não vai, quando deveria ser o contrário. Mas isso tudo é o quê? O momento evolutivo que nós estamos, é a fase que a gente está passando. Então, a cada reencarnação, a cada vinda aqui, a gente vai aperfeiçoando isso, vai melhorando. Vai chegar o momento em que a gente vai ver erro todos nós cometemos na vida, tanto os bons como os não bons, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir enxergar o erro do próximo e vai tirar aquilo como lição, como proveito, para que nem eu caia no mesmo erro e que eu possa também orientar, guiar o próximo para que ele não recaia naquele erro. Uma coisa que a gente ainda vai ter que trabalhar um pouco, porque é um esforço que a gente tem que fazer a cada dia. É aquela reforma que a doutrina pede que a gente faça, que Santo Agostinho pede para a gente meditar sobre o que a gente deixou de fazer. Para quê? Para se melhorar, para crescer espiritualmente, moralmente. É isso que a gente precisa ainda tanto despertar para essas verdades. Então, a gente está sempre pronto a apontar, ressaltar, a divulgar as mazelas do próximo. Então, os aspectos ruins, né, de todos e em tudo. Para isso, a gente está sempre preparado. Mas para correr, para ajudar, já é uma outra situação. Então, a gente sempre encontra motivos para ofensa, para recriminação, para transferência de culpa, né? A culpa sempre é do outro, nunca é nossa, né? Ah, para depreciar a movimentação alheia, para rebaixar o próximo. Como a gente faz isso com facilidade, né? Então, a gente chama atenção para esses aspectos, né? Mas não é um, uma crítica, uma chamada de atenção, porque a gente sabe que isso faz parte da capacidade do ser humano, né? De analisar, de identificar o erro quando ele exista, né? Uma vez que ao longo dessas oportunidades que vão sendo dadas para nós, para a gente reencarnar, para reaprender, para continuar o aprendizado, isso faz parte da nossa vida e deveria ser uma coisa boa. Mas na maioria das vezes a gente joga isso para um lado bem mais complicado, né? E como isso pode acontecer? Então, toda vez que eu uso discernimento e analiso as atitudes do outro, os seus desacertos, desequilíbrios, e tiro disso proveito para as recomposições pessoais, né? Reparo nas minhas próprias falhas, eu saio do simples julgar, do simples condenar, para o quê? Para o aprendizado. Eu saio daquela coisa de querer destruir, querer condenar, para que eu aprenda com isso, né? E que eu cresça analisando as repercussões de várias respostas que o outro colha, né? Então, tal atitude representa o quê? A ação de amadurecimento do espírito, a ação do nosso crescimento moral, da nossa educação. E o que é necessário para isso? Conhecimento, o estudo, a boa leitura, o amor ao próximo, como a gente tem que praticar esse amor ao próximo, porque ele também não surge do nada. É uma coisa latente dentro de nós, mas que nós procuramos esconder de certa forma. Então, todos nós temos a parte de bondade e a parte de maldade, porque ainda não somos puros. É aquela coisa que Emmanuel fala nesse texto, que não existem na Terra almas imaculadas, ou seja, almas puras, almas sem pecado, né? Então, ainda não tem isso aqui. Por isso a gente continua cometendo tantas falhas, mas cabe a cada um de nós trabalhar essas imperfeições, procurar melhorar nossos sentimentos, procurar ver
com outros olhos. Não podemos deixar de enxergar o erro do próximo. Também não podemos deixar de enxergar o nosso, né? Mas enxergar com amor, enxergar o erro do próximo com caridade, com bondade, com compaixão, né? Aquilo que Jesus falou. É tão fácil eu ver o cisco no olho do meu irmão. Por que eu não vejo o arqueiro no meu olho, que é tão grande, né? Então, como a gente se deixa levar e se deixa dominar com facilidade por essas situações todas. Então, isso tudo representa o que? Exatamente esse momento que a gente está amadurecendo, está evoluindo. Quando a gente começa a enxergar por outro ângulo essas falhas, esses defeitos que existem na humanidade e começa a tirar proveito disso para nós e para a própria humanidade, aí é o momento de a gente estar amadurecendo, né? Na juventude isso não acontece, né? Imaturo, a duras penas, paga-se o preço da inexperiência que ensinará na dor. Então a gente vê a juventude, de forma falando da humanidade geral, como é fácil cair nos erros, e a maioria das vezes a gente até sabe, mas não tem aquela consciência pura do coração que aquilo é errado. E tem que pagar para ver, tem que sofrer para poder despertar, para poder acordar. Isso se falando de juventude, da mesma forma, nosso espírito, nossa alma, ainda imatura, ela cai na mesma situação. É necessário muitas vindas, muitas reencarnações para que a gente aprenda a discernir essas diferenças. Então, desse modo, aplica-se o engano alheio como instrumento de correção pessoal, a fim de estimular a negligência, a convivência com o erro, não unicamente para ressaltar o lado sombrio e difícil das pessoas e das coisas. Então, a gente não tem que usar essas situações como realmente uma fonte de iluminação, uma fonte de luz, uma fonte de aprendizado e de crescimento, né? Emmanuel reflete que cada um deve perceber-se como criatura que também caminha de mãos dadas, com erros e dificuldades, pois, como ele falou, almas imaculadas não povoam ainda a terra. Então, se não tem nenhuma alma santa aqui, nós estamos todos no mesmo barco, vamos procurar caminhar juntos, crescer juntos, ajudando, auxiliando uns aos outros, né? E faz-nos ver a necessidade e urgência daquele trabalho pessoal, do desenvolver das qualidades essenciais, a convivência em sociedade, a própria paz e ao progresso geral. Então, tudo isso é humano, chama a nossa atenção dessa necessidade que nós temos, né? E urgente de conviver em sociedade, de crescer, de nos melhorar, de entender a humanidade, né? Então, tudo isso faz parte desse plano, desse projeto, né? E quais são essas qualidades que a gente precisa desenvolver? São tantas, né? A indulgência, o entendimento, a paciência, a bondade para com as outras pessoas, pessoas que muitas vezes se enganam sobre a neblina do erro, para que não faltem a paciência e a bondade, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameaça o campo das horas. Como a gente tem que ter esse cuidado, né? Com as dificuldades que sempre vão estar surgindo na nossa vida. A gente julga, condena e nunca pensa que um dia a gente pode estar numa situação parecida, numa situação idêntica, e que a gente pode também cair. Nosso irmão cai, a gente ao invés de ajudar, de dar a mão, de auxiliar, a gente já joga mais uma pedrada, né? Quando a gente vai despertar para tudo isso, para essas realidades da vida, né? E continua, Manuel, dizendo que compreender, estimular, perdoar, reconhecer valores alheios, dividir responsabilidades, apoiar, ser afetuoso é muito mais trabalhoso. Como a gente sabe, nem sempre ser bom é uma coisa fácil. Porque a gente não para analisar, mas
Como é difícil a gente perdoar aquele que machuca a gente, né? Com uma besteira qualquer. Um cara vai lá, me assalta na rua, perdi lá meu salário, perdi meu relógio, meu telefone. Olha, ele vai me machucar, vai me doer tanto durante tanto tempo. Eu vou passar 2, 3 anos, talvez eu nunca esqueça nessa encarnação, daquela situação. Vai me constranger. E aquele que perde um filho no assalto? Aquele que perde, como vai perdoar? Então, é um trabalho tão difícil, tão árduo, e a gente não se dá conta. Nem mesmo as coisinhas pequenas, imagine as grandes. Mas é o quê? É o esforço de cada dia. É o sentir que Deus está no comando. É saber ter a certeza da reencarnação, ter a certeza da vida após a morte. Porque só tendo essa certeza, a gente vai ter força para entender, para perdoar, para acolher, para desculpar. Porque se a gente não tem essa certeza, como a gente vai poder achar que um dia vai ser reparado essas coisas, né? Então não é tão simples assim. E para tudo isso, a gente tem Jesus como padrão, tem Jesus como modelo, como guia, e que nós muitas vezes dizemos que somos seguidores do Cristo, somos seguidores dos ensinamentos evangélicos, mas na prática isso geralmente não acontece. Agora, como nós ainda não somos santos, nós temos o quê? Que estudar, procurar o equilíbrio, se esforçar. Não vamos querer ser santos da noite para o dia, mas é aquele esforço de todo dia que a gente precisa fazer para acordar para tudo isso, né? Nunca a gente viu Jesus propagar o mal em nenhuma situação. Sempre falou do bem. Então, por que que a gente vai ter que fazer isso se a gente é um seguidor dele? Por que que a gente vai ter que julgar, condenar, né? Ele mesmo falou: atira a primeira pedra aquele que não tenha pecado. Mas a gente ainda não conseguiu entender com mais profundeza esse texto. E Emmanuel conclui com o seguinte: auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quando puderes, procure o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá ao exato julgamento da eterna lei. Bom, pessoal, que esse tema de hoje possa despertar em cada um de nós esse sentimento de amor que deveria estar com mais pureza dentro de nossos corações, sentimento de paz, de compreensão, de saber que cada um de nós está num momento próprio da nossa evolução e que cabe a cada um de nós nos esforçar nesse trabalho de todo dia para podermos compreender, podermos auxiliar e crescer na caminhada que temos que estar todos juntos. Que a paz esteja com todos nós. A gente observa o fato do julgamento, tá? Enquanto nós tivermos a facilidade de julgar, é uma prova que quanto nós precisamos aprender, né? A gente vê aqui vários exemplos, né, na humanidade, tá? Não de forma generalizada, mas quantos casamentos são desfeitos por um estar julgando o outro, né? O marido julga a mulher, mulher julga o marido, e assim vai, aí começa a entrar em conflito, daqui a pouco a separação. Né? Então, lá na igreja, quando é dito que Deus uniu, o homem não pode, né, separar. Porém, no caso, Deus fala da união espiritual, né? A gente vem para se acertar, a gente vem para se trabalhar junto para nos entender. E acontece totalmente o contrário, nós vamos desfazendo esse laço que nós precisamos manter unidos para que nós venhamos a crescer, ter frutos e ensinar aquelas criaturas que vão vir sob nossa responsabilidade. Então, esse conflito, né, não está só dentro de casa, que como a gente sabe, é uma coisa generalizada mundialmente na humanidade. Você vê julgamento
você não faz isso, você não faz aquilo. Então, o país, o que acontece? A gente já, passando para o lado político, então esse conflito de julgamento que a gente vê já começa a trabalhar, complicar a situação do país. Aí você vê um presidente de um país julgando outro, isso, aquilo, aí entra a guerra. Olha só como é que as coisas vão se tornando assim, mais abrangentes, vai crescendo, vai tomando um curso que às vezes fica insustentável. Né? Então, o julgamento é complicado, entendeu? Que é fácil. Né? Você vê o quanto nós precisamos crescer enquanto nós estivermos julgando o próximo. Né? É muito complicado a gente chegar e falar assim, eu sou perfeito, como foi falado, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui passando por um momento de evolução, nós precisamos muito trabalhar, porque o nosso lado moral, entender e julgar, né? Você está, às vezes, até atrapalhando a caminhada daquela pessoa, aquela pessoa só vive me julgando. Poxa, aí a pessoa começa a ficar para baixo. Pô, será que eu sou isso tudo mesmo? Né? Aí se aquela pessoa não tiver um raciocínio, peraí, aquele cara está me julgando, mas, poxa, peraí, eu vou mostrar para ele que eu sou, não sou isso que ele está falando. Mas muita gente se retrai, muita gente se abaixa, fica numa situação constrangedora e não cresce, não busca, entendeu? Agora, a gente tem que entender o lado do próximo. E essa é a nossa dificuldade, nós não conseguimos entender o lado do próximo, entendeu? Por que aquela pessoa está passando aquela dificuldade? Você não procura entender para ajudar, não, vai julgar. E aquele cara não quer nada, por isso que ele está passando por isso, ele não faz nada, não quer nada. Tem que ver o que está acontecendo, quer ver aquela pessoa, a pessoa precisa de um apoio, em vez de você apoiar, tu está lá julgando. Mas julgar é mais fácil, né? É uma prova maior do que. Aí a gente vai. Eu digo assim, auto-julgando. Vamos se auto, a gente se auto-julga. Eu sou incapaz. Eu não consigo. Mas não consegue se não tenta. Né? Olha o auto-julgamento. Em que você se auto-julgando, você está ficando, deixando de crescer. Não, eu sou capaz, eu vou buscar. Não, é o contrário. Muita gente se auto-julga, se rebaixando. Olha só, o conflito em si, entendeu? Então, é difícil a gente chegar e falar, sou tranquilo, eu não julgo ninguém. Sempre julga. A gente sempre julga. A gente pensa que nós está fazendo um comentário, está lá julgando. Não se pensa, está lá julgando. Então, a gente temos ainda esse problema no nosso próprio campo. É complicado a gente chegar e falar que eu não julgo. A gente sempre julga. Não adianta. Sempre estamos julgando. Seja no trabalho, seja em casa, seja qualquer canto que a gente vai, está sempre um ato de julgamento. E é o que a gente precisa fazer, o quê? Vigiar e orar. A gente é igual o ladrão, né? O ladrão não vai dizer a hora que chega. A gente está julgando e não sabemos qual hora que nós vamos julgar. Olha só o aparelho das coisas. Entendeu? É complicado. É mais ou menos esse que é o meu entendimento, né? Que a gente vê no dia a dia da vida de cada um. Às vezes, nem sempre a gente fala, mas o pensamento. Você já julgou pelo pensamento, né? Não teve, às vezes, nem coragem de falar, né? Mas pensou, né? No pensamento você já está julgando. E a gente está sempre se achando certo, né? As outras pessoas que fizeram isso, fizeram aquilo, mas nós não soubemos lidar com aquela situação, né? Assim, lidar com o próximo que pensa muito diferente da gente. É bem difícil, né? É bem difícil, mas a gente tem que procurar paciência, procurar pedir a Deus que haja harmonia para a gente viver em paz, né? Viver ali, porque a vida está sempre mudando, está sempre mudando. O que você fazia uns tempinhos atrás, como nós tínhamos a casa espírita ali tão perto, né? Íamos a semana toda,
mas depois cada um foi para um lugar, né? Então, houve problemas com todos. E nós tivemos que passar a acompanhar a, a tecnologia para poder fazer como estamos fazendo agora, né? Procurando estudar, procurando nos esclarecer uns com os outros, né? Para poder melhorar, né? Porque a vida está sempre nos cobrando, né? O que a gente joga, como disse, né? Se você jogar pedra, aquela pedra vai voltar, né? Se você pensar negativo, você acaba doente, porque aqueles pensamentos negativos vai te trazendo doença, né? Sou muito esquecida, porque eu tomo remédio para dormir, né? E esses remédios trazem dependência. Então foi desde nova, assim, desde de tipo menopausa, né? E eu tenho muita dificuldade para poder tirar esse remédio, né? E o que acontece? Hoje eu estou muito esquecida. Aí eu vou para um lugar, paro, aí tem que pensar o que eu ia fazer, né? Aí eu fico assim, Gilda, presta atenção. Você não está prestando atenção. Por isso que está fazendo as coisas erradas. Eu mesmo falo comigo. Presta atenção. Porque é uma falta de atenção que eu tenho. Mas disso desde criança, né? Não quis estudar, não prestava atenção, queria só conversar. Então já vem uma tendência desde no meu espírito, né? Então tinha que trabalhar desde cedo, tive oportunidade e não trabalhei. E a minha mãe era espírita, eu nasci nos fundos de um centro. Então a oportunidade não faltou. Faltou a minha boa vontade, né? Desde criança, e sendo que a gente era criada ali, né? Obedecendo, né? A mãe, o pai, a gente obedecia muito os mais velhos, né? Não é como agora, que tem muita liberdade, né? Todo mundo. É porque já, como é? A, o progresso já está pedindo, né? Essa diferença, né? Então, você não pode educar um filho do jeito que minha mãe me educou, ou as pessoas mais antigas educaram, né? Tudo mudou, tudo, a tendência é o progresso, né? Mas a gente tem que analisar direitinho para não entrar no caminho errado, né? Porque depois que falar, né? Agora ainda por cima o pessoal tira retrato, né? Tira foto, né? Você não pode nem fugir porque mostra uma foto. Então você não pode dizer que você não fez ou não porque eles tá todo mundo com o celular ligado, né? Aí você mostram logo o celular, né? Câmeras que mostram, né, geralmente os prédios, o comércio, né, que há roubo, essa parte toda. Então a gente tem que trabalhar esse lado, né, de também não matarás. Não, nem sempre é com ato, às vezes é com pensamento, ou então com uma palavra, né? Você vem às vezes com uma ideia que aquilo você acha aquilo bom, aí o outro vai dar uma cortada, né? Não é só não matarás com um ato, né? De matar. É o pensamento negativo, as boas ideias, né? O bom trabalho, os estudos, né? Que a gente tem que fazer, né? Jesus e Deus deixou todas as leis aí para a gente colocar em prática, né? E nem sempre a gente coloca. Mas vai chegar o dia, né? Que a gente vai devagarinho, está melhorando, né? Graças a Deus. Eu digo sempre, gente, a vida dá uma revolta. E agora, então, né? Tá tudo muito diferente, né? Então, a gente tem que acompanhar devagarinho, né?
cada um no seu estágio, né? Uns mais adiantados, outros mais atrasados, né? E a gente não vai querer que todo mundo pense igual. Não vai querer que todo mundo tenha nosso entendimento como espírita, né? Que a gente tem esses ensinamentos que nos ajudam tanto, né? Mas também tem o valor deles e tem a, a oportunidade deles em qualquer lugar que esteja se melhorar, né? Não precisa ser católico. Aliás, Jesus não tinha religião, né? E só fez o bem. Então, em qualquer lugar, a gente pode trabalhar essa parte. Engraçado, né? Quando eu li esse estudo de hoje, a minha cabeça foi por uma direção. Mas ouvindo, principalmente agora, o Sinésio e a Dona Gilda, minha cabeça acabou indo para um outro sentido, né? Quando eu estava dando uma lidinha nesse texto, a minha cabeça acabou indo para uma direção assim diferente, né? Quando eu li, em princípio, eu pensei que esse estudo aqui ele queria trazer para a gente duas questões assim muito importantes. Uma é o respeito, a base, e a outra é o esforço, né? O respeito no sentido de que a gente precisa compreender que cada um tem um lugar, né? Cada um tem cada um tem um momento, cada um tem uma forma de pensar, né? Como vocês já falaram. E como a gente tem o nosso livre-arbítrio, cada um, né, que eu estava falando, cada um tem um lugar cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um jeito de agir, a gente tem a questão do nosso livre-arbítrio, né? E inicialmente me veio essa questão, até o texto, né? Ele fala que do julgamento, né? Fala muito do julgamento. Aí me veio a figura do juiz na cabeça, né? Aí tem um pedacinho, né, do texto que fala que nós somos, né, constrangidos a examinar a conduta do nosso companheiro, né? Mas que a gente não deve condenar os embaraços morais, né, do companheiro. Está lá no texto, mais ou menos assim. E aí me veio na cabeça a figura do juiz. Dentro da nossa sociedade, né, a figura do juiz, ela determina o futuro daquela pessoa que ele está julgando, né? Ao juiz determina o futuro da pessoa que ele está julgando. Só que, nesse sentido, o julgamento é do fato, não é do que levou ele a praticar aquele ato, né? Então, é o ato de você roubar, é o ato de você matar, mas não exatamente o que te motivou. Se a gente for julgar o que te motiva, a gente passa exatamente pela conduta moral da pessoa. E quando a gente julga apenas o fato, o que aconteceu, pura e simplesmente, é onde a gente vê o papel do juiz sendo executado da forma mais correta possível. A proposta, no caso, é da gente perdoar, é da gente... até vem uma série de conselhos, né? Da gente desculpar, da gente aliviar os sofrimentos, da gente procurar amparar, socorrer, aquela coisa toda. E quando acontece isso, a gente tem que levar em conta o sentido, como é que eu vou dizer? A questão do afeto que a gente precisa desenvolver pelo ser humano, independente das coisas que aquela pessoa faça. Eu não sei se estou me fazendo assim muito clara, mas exatamente nesse sentido. O juiz, ele julga os fatos, né? E nós, como seres humanos, a gente tem que abrir mão disso, porque não nos cabe fazer esse julgamento, e pensar e trabalhar com o que aquela pessoa pode ter que levou ela a cometer aquelas atitudes ou agir de uma maneira que a gente não julga correta. O Sinésio falou bem dito, né? A gente sempre julga, mesmo que não queira, o Lécio também falou, mesmo inconscientemente a gente acaba julgando. Isso ainda é da nossa natureza, né? Mas a gente tem ciência que as coisas erradas ainda estão dentro da gente. Mas não é só daquele que a gente está julgando, está dentro de mim, está dentro de todo mundo. E a gente tem que procurar trabalhar com o sentimento, a gente tem que procurar trabalhar com aquilo que vai levar aquela pessoa para frente. E quando eu disse que o meu pensamento começou a mudar com a fala, né, do Sinésio e da Dona Gilda,
É que o Sinésio, quando ele deu aquele exemplo do casamento, né, deu o exemplo da questão de você, do julgamento que você faz até de si mesmo, e isso faz você não avançar muito, né, porque a gente às vezes se julga incapaz de fazer determinadas coisas. Eu parei para pensar, cara, realmente, eu não tinha visto por esse lado. É, é muito mais fácil a gente, como já foi dito várias vezes, né? A gente analisar o que o outro faz. Mas quando a gente para ver aquilo que a gente faz, a gente não tem essa clareza, muitas vezes. Inconscientemente, a gente fica assim, se sentindo incapaz, a gente fica chateado por não ter conseguido alcançar uma determinada conquista, né? Mas por que a gente não conseguiu? Porque a gente se julgou incapaz de fazer. E aí vem o outro lado. A gente também não se esforçou o suficiente, né? Então, assim, os dois pontos que eu acho que a gente pode tentar trazer como resumo assim, né, desse estudo de hoje, um é o respeito, né? A gente tentar se esforçar um pouco mais para compreender a limitação do outro, porque a limitação do outro também é a nossa limitação. A gente tem algumas potencialidades, né? Algumas coisas que a gente é bom, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente é bem ruim, né? E a outra pessoa é a mesma coisa. E a gente está sempre nessa luta, né? Nesse embate de querer estar explorando o defeito do outro e ocultando o nosso próprio defeito, né? Então, quando o Sinésio falou daquela coisa de você se observar, me veio muito isso na cabeça, que a gente tem que marchar um pouquinho mais devagar, prestando atenção, primeiro, até onde a gente pode chegar, no que a gente consegue, o que a gente não consegue, quais são as nossas limitações. Porque é de parar para prestar atenção nas nossas limitações que a gente vai conseguir compreender a limitação do outro. Eu acho que é um pouco por aí. E então, um foi o respeito. E o outro aspecto importante é o esforço, né? Porque o texto ele te dá um puxão de orelha, mas ele também te dá conselho, né? Do caminho que você deve, né, trilhar, que você deve fazer, né? E aí ele fala do auxílio, amparo, socorro, né? Do alívio, da gente procurar o bem, da gente procurar desculpar sempre, né? Então, o foco principal é essa questão do esforço, né? A outra parte, no outro ponto. Da gente procurar cada dia tentar vencer as nossas dificuldades. Primeiro, as nossas dificuldades, né? Para a gente poder ter essa compreensão de até onde a gente pode ajudar na dificuldade do outro. Porque quando a gente tem isso bem claro na nossa mente, talvez seja um rumo. A gente consiga aliviar um pouco mais essa mão pesada, né, do julgamento que a gente tem para a outra pessoa, né? Porque a lei, né, de Deus, ela é clara, né, como a gente já vem estudando durante bastante tempo. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, se a gente está plantando hoje aquela mão pesada do julgamento para com os outros, amanhã a gente vai ter esse julgamento duro para cima da gente também, né? E não é uma coisa que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos de ser compreendidos, nós gostaríamos de ser perdoados, nós gostaríamos que o olhar para os nossos erros fosse um pouco mais complacente, né? E é isso, a gente precisa se esforçar um pouco mais para fazer isso também, conosco e com o outro. Eu acho que é um pouco assim, por aí. Bem, como sempre, esses ensinamentos de Paulo traz tanta informação, até parece que Paulo esteve conosco, está conosco aqui encarnado, falando hoje para todos nós. Eu fico assim impressionada, que pensamento era o pensamento desse Espírito, juntamente com a essência do pensamento de Jesus, como ele conseguiu expressar o sentimento e a vivência que há 2000 anos, há milênios e milênios nós vamos passando aí, e não mudou nada. Parece que os ensinamentos é para ontem, é para hoje, não é para ontem. Porque a gente vendo essas informações e dessas cartas de Paulo, gente, a gente fica assim, impressionado. Porque nós já estamos no século XXI, tanta coisa já aconteceu, quantos milênios já passou, e as informações são tão profundas,
que é tão difícil da gente entender, tão difícil ainda da gente compreender, e muito mais difícil é pôr em prática. Vocês imaginem, se é difícil de entender, compreender a essência, e pôr em prática, se torna muito mais difícil, que nós só pomos em prática aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós realmente aprendemos e vivenciamos, que é o que nós vamos realizar. E nós vemos que nós não conseguimos passar nessas provas ainda. E quem faz esses ensinamentos? Não estamos querendo ser santos, como disse o Laércio, não somos nenhum santo. Somos espíritos em prova e expiação, com muita dificuldade de realização, de trabalho no bem. Mas somos também, digamos assim, sedento de luz, sedento de ensinamento, sedento de informação. Tanto é que nós estamos buscando, batendo na porta de Jesus, como ele falou: batei na porta que a porta vos abrirá. E nós estamos batendo na porta, mesmo com essa insistência, batendo na porta, nós ainda não conseguimos entender a essência desse espírito, do pensamento desse espírito, Paulo de Tarso. E aí eu fico assim olhando nesse item aqui desse trecho de hoje, dessa carta de hoje, dessas informações, que ele fala assim: todo serviço incompleto que existe na retaguarda, busca-te novo o convívio para lhe oferecer acabamento. Ou seja, tudo que nós fizemos e não ficar bem realizado, nós vamos voltar para recomeçar e refazer a prova. Ele está falando da reencarnação, gente. Não adianta a gente querer correr contra o tempo e aí atropelar todo mundo e tudo e todos, porque nós vamos voltar para recomeçar. Porque tudo aquilo que ficar pelo meio do caminho, que nós não conseguimos realizar, vamos voltar, vamos recomeçar, vamos retornar à tarefa. Ou seja, quando ele fala aqui, nesse item aqui, me vem na mente aquela palavra, aquela passagem de Jesus: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue o juiz e o juiz não te coloque na prisão, de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, enquanto nós não tivermos assim, consciência desses valores que vocês acabaram de falar, do julgamento, que o julgamento só nos traz sofrimento, causa o sofrimento de outrem, e a partir do momento que nós estamos causando o sofrimento de outrem, estamos causando o nosso próprio sofrimento, porque é uma lei de ação e reação. Tudo de bom que nós fazemos para o próximo, ela retorna a nós. Tudo de ruim também tem o mesmo caminho, o mesmo retorno, retorna a nós, porque nós somos o causador, o que gera a energia. Então, essa energia ela volta para nós. Então, olha a sabedoria de Jesus aqui. Por que não fazer um trabalho que de repente é trabalhoso, é cansativo, e muitas vezes a gente tem vontade de desistir, mas por que não recomeçar essa tarefa, iniciar ela agora? Se nós não passamos na prova, mas pelo menos nós estamos tentando, porque essa passagem do Evangelho, reconcilie-se ao teu adversário, isso quer dizer o quê? Enquanto nós não compreender o nosso próximo, enquanto nós tivermos assim mal querer quanto ao próximo, nós não estamos ainda prontos a sair da prova, nós ainda não estamos preparados para dar o primeiro, outro passo, o segundo passo, o terceiro passo e construir aquela escadinha que a gente sempre fala que a estrada é construída de milímetro a milímetro. Não pensamos que vamos dar pulo de 90 graus, porque isso não vai acontecer. Aconteceu com Paulo de Tarso, aconteceu com outros espíritos, poderá também até nós sermos imitadores, mas nós sabemos que a luta foi árdua, nós sabemos do esforço desse irmão, mas nós sabemos que Jesus está sempre de braços abertos para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, esses ensinamentos aqui traz aqui para nós ânimo, força, fé. É como se Jesus estivesse ao nosso lado dizendo: vai, siga em frente, não desiste. Não dá atenção os sim mundanos, que muitas vezes Deus não aprova. Não dá atenção às coisas que vai complicar a sua caminhada espiritual. Siga em frente, confie em você, tenha fé em você. Tenha fé em Deus, que você não está sozinho e juntos nós iremos vencer essa tarefa. Porque nós não estamos sozinhos na caminhada. O problema é quando nós desesperamos e achamos que nós
estamos abandonados e que essas lutas aqui, que essas batalhas aqui, foi para espírito puro, para espíritos elevados. Não, nós podemos fazer as nossas, digamos assim, os nossos mínimos esforços e essa construção de milímetro a milímetro, ela vai se somando na nossa vida, na nosso currículo espiritual. Então, aquilo em seguida ele fala assim, o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. Diz um dos ensinamentos do Emmanuel que nós temos o selo de Deus, todos nós fomos selados, todos nós temos selo divino, por isso que nós, querendo ou não querendo, só temos uma fatalidade, é a única, é ser feliz, é ser um espírito puro. Por quê? Nós fomos selados pelo selo divino, nós temos o selo de Deus em nós, e o objetivo desse selo é nos levar a um estado do espírito puro. A gente pode demorar? Pode. A gente pode estacionar? Sim, porque nós temos livre-arbítrio e podemos escolher, mas o nosso destino, a nossa fatalidade é ser um espírito puro. Então, logo perdendo esse tempo, não querendo ouvir, não querendo trabalhar, estamos prejudicando a nossa caminhada. Cedo ou mais tarde vamos ter que fazer essa caminhada, porque ela depende de nós e ela está destinada a cada um de nós. Agora, isso tem. Nós sabemos que nada vem de graça, tudo tem um preço. Isso tem um trabalho, tem um preço. Que preço é esse? O preço do amor, da caridade, da dedicação, do desprendimento, o preço da renúncia, que nós sabemos que temos que renunciar muito ao mundo lá fora, mas nós sabemos que é para o nosso bem. É o remédio amargo que hoje, de repente, nós sentiremos amargo, mas que amanhã vai curar o câncer que está dentro de cada um de nós, que é o orgulho, o egoísmo, que são chagas que nos atacam, nos acompanham na nossa caminhada até hoje. Ou seja, o remédio ele é amargo, é difícil de tomar, de ingerir, mas vai trazer cura. E essa cura nada mais é do que a nossa evolução, de ter o nosso estado de espírito puro. Um dia, com certeza, todos nós vamos com certeza se curar dessa doença que nós falamos, chagas da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Mas, para isso, nós temos que lutar, para isso, nós temos que acreditar, para isso, nós temos que confiar, para isso, nós temos que orar, para isso, nós temos que vigiar. Olha o trabalho, gente. Não é fácil. Falando assim, parece uma coisa, nossa, brilhante. Passa na nossa mente quando a gente lê essas cartas de Paulo, que Paulo era sublime, que teve uma vida de paz, de harmonia, de luz, e nem sempre foi assim. Isso nós estamos falando de agora, mas no começo, quando ele quis mudar a caminhada dele, foi tormento, como nós estamos atormentados hoje aqui, e ele foi muito mais pior. Mas a nossa luta é o quê? Perseverança. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Deus trabalha, Jesus trabalha. Nós precisamos entender que o trabalho depende de cada um de nós. Ninguém vai trabalhar pelo outro. O trabalho, ele é o amor, o alixir do Espírito. Então, se nós não entendemos que esse trabalho é para nós e que nós já podemos fazer muito nessa reencarnação, se nós fazemos, como alguns que falam, se eu não conseguir nessa, nas próximas reencarnações eu realizo, nós estamos, digamos assim, paralisando a nossa caminhada, nós estamos ficando atropelados pelos nossos tormentos, porque nós podemos dar bons passos com Jesus, sem deixar os gozos do mundo, ou seja, as coisas que está aqui que nos oferece muitas vezes harmonia, que nos oferece bem-estar, porque nós sabemos que os bens materiais faz parte da nossa caminhada, que nós ainda somos espíritos em própria expiação, e estamos no planeta Terra, mas não esquecendo da maior riqueza, que é os valores espirituais. Cuidar do corpo, sim, mas cuidar do espírito. O nosso problema aqui, nesse momento que nós estamos vivenciando na sociedade, é que nós estamos dando muita evasão ao lado material, o lado obscuro, o lado tumultuado, o lado, sabe, perturbador, e estamos esquecendo do espírito que tem sede de luz, do espírito que tem fome de evangelho, de informação, do espírito que está, digamos assim,
fraco de amor, de caridade, que é isso que fortalece o nosso espírito, é o amor e a caridade. O amor, ela cobre a multidão de pecado, como disse Jesus, ou seja, o amor vai curar as nossas chagas. Aí eu pergunto, quanto nós estamos capazes de amar? Quanto nós estamos preparados para pagar o preço do amor? Quanto nós, quanto de nós estamos preparados para renunciar muitas coisas que muitas vezes vai trazer tormentos. Eu não sei. Eu sei de mim, você sabe de você, cada um de vocês sabe de vocês, mas Deus sabe de cada um de nós, que nós somos capazes, que Ele, esse selo divino, Ele está dentro de nós, só precisa agora nós desenvolver, desabrochar o amor que está dentro de nós. E com certeza, se nós se esforçarmos um pouquinho mais, junto a essa equipe que está nos auxiliando, nós vamos muito além. Ou seja, nós temos muito mais força do que nós imaginamos. Mas isso não é de graça, gente. Não é de braços cruzados, não é, digamos assim, esquecendo das coisas divinas que nós vamos conseguir. É com luta. Mas a luta, ela vai nos deixar fortalecido. É lutando que nós vamos vencer a nós mesmos, nós não vamos vencer a ninguém. Como o julgamento que nós estamos falando aí, que não adianta, que adianta cada um de nós envolver nesse sentimento de julgador, se nós também somos tanto quanto. Se a gente se colocar no lugar dele, como falou o irmão Sinésio, a gente vê, não sei se foi um de vocês que falaram aí, da gente ver o defeito do outro, não vê o nosso. Se nós somos tanto quanto aquela pessoa chagados, então, muitas vezes, nós falamos do outro para não falar de nós mesmos. Mas quando nós apontamos um dedo para o próximo, tem quatro apontados para nós. Olha só, para o nosso próximo e quatro para nós próprios. Por quê? Porque nós somos realmente doentes e nós temos que entender que nós precisamos tomar esse remédio do amor, que nós precisamos entender que esse remédio está nas nossas mãos, sem, digamos assim, sem gastar nada, somente compreensão, entendimento e esforço, o esforço de entender que nós somos realmente pessoas necessitadas de luz. Então, o Paulo, quando ele fala aqui nessa mensagem tão bonita, tão linda, que a gente fica dizendo, meu Deus, é para hoje essas informações. Ele fala aqui também, toda semente produz no solo o tempo das almas imaculadas, não povoou ainda a terra, ou seja, as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Não vamos esperar que o nosso marido, que o nosso filho, que os nossos amigos de caminhada sejam almas imaculadas, sejam espíritos puro, espíritos iluminados. Não, nós estamos ao lado dos nossos inimigos. Quem reencarnou na minha família, muitas vezes, foi meu próprio inimigo. Aquele de que eu, muitas vezes, compliquei a caminhada dele. O meu esposo, de repente, é meu maior adversário de outras encarnações, mas ele precisa estar comigo para que a gente harmonize os nossos desamores, para que a gente possa caminhar com mais luz em encarnações vidouras, mas o trabalho é para hoje, ele está aqui, se ele está aqui ao meu lado, é que a gente precisamos caminhar hoje. Se nós estamos aqui juntos discutindo esse assunto, é que nós precisamos aprender um com o outro. Quanta informação foi passada na manhã de hoje por cada um de vocês, cada um com sua visão melhor, assim, cada um com seu pensamento, com sua compreensão. E assim, nós entendemos que todos juntos, somando todas essas informações, a gente vai fazer o quê? Um fortalecimento espiritual. A gente pode até não compreender em alma, mas o nosso espírito, ele entende que nós estamos buscando, que nós estamos batendo na porta, e essa porta está se abrindo, porque a nossa mente vai clareando cada vez mais. Mas aí é aquela coisa, nada vai acontecer se nós não fizermos o movimento. Então, continuando aqui, ele fala no final, como a Eliane leu também, o seu Lécio leu, auxilia enquanto podes, ou seja, quanto nós podemos auxiliar, gente. Aí nós pensamos, auxiliar como num momento tão difícil desse, a economia está no auge.
Gente, auxílio que nós estamos falando no sentido, não é só matéria, não é só material, é auxílio espiritual. Quantas vezes você orou pelo seu próximo? Quantas vezes você orou pelo seu país? Quantas vezes você orou pelo seu governante? Quantas vezes você orou pelos seus filhos, pela sua esposa, pelas pessoas do seu prédio, quantas vezes você fez isso? Você pode, nós podemos fazer, está ao nosso alcance, então auxilia sempre, ilimitadamente, porque nós não temos limite. Ele continua aqui, ampara quantos possas. Assim que surgir uma oportunidade, não importa com quem, nem aonde, nem como, faça. O que a pessoa vai fazer do que você fez? Não te interessa, não me interessa. Importante que eu coloquei minha mão em ação. Ah, mas eu vou ajudar, a pessoa vai fazer mau uso do que eu dei. Isso é um problema dele com Deus. A minha responsabilidade eu assumi, que é auxiliar sempre. Então, ele fala aqui também, socorre quando possível. Se tem um irmão precisando de ajuda, socorra, faça uma prece, faça uma oração, ajude, não se limite, porque hoje é ele, amanhã seremos nós. O jogo ele se inverte. Hoje, aquele que nós socorremos é o que vai nos socorrer amanhã. Já falou a irmã no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela foi socorrida por um mendigo, ela era uma rainha, foi socorrida por um mendigo no mundo espiritual, que ela jamais imaginasse que esse irmão, peregrino aqui, pudesse ajudar ela, porque a condição espiritual dele era muito alta. Então ele fala aqui: alivia quando puderes, procura o bem, seja onde for. Ah, só vou fazer o bem aos meus parentes. Ah, só vou fazer o bem na casa espírita. Ah, só vou fazer o bem a meus amigos aqui do grupo que eu conheço. Ah, só vou fazer o bem. Não, fazer o bem não tem limite, não tem parede, não tem determinação. Fazer o bem a quem precisar. Abra seu coração, porque aqueles que vocês não conhecem, pode ser o seu pai, a sua mãe, você vai se envergonhar e ter dito não a ele, quando você chegar no mundo dos espíritos, que ele chegar e falar assim para você: meu filho, minha filha, você lembra aquele dia que eu te pedi ajuda e você falou que não podia ajudar? Então, você esqueceu, mas infelizmente eu tenho que dizer que você negou o seu pai, negou a sua mãe, negou aquele favor, não foi um estranho, foi o seu filho. Isso vai nos vergonhar muito. Vai deixar muito triste. Aí, não, mas é por interesse? Não, porque se a gente já vai se envergonhar com um estranho, imagina com um parente. Imagina você dizer não para um pai que você hoje aqui não sabe com a benção do esquecimento, mas que no mundo espiritual você vai ser conscientizado que esse irmão era seu pai, aquele que te criou, aquele que te ajudou a caminhar nessa vida, e você disse não, você negou. Gente, é muito vergonhoso, e a vergonha, ela é moral, e não é ninguém cobrando, é a nossa consciência conosco mesmo. Então, que nós tenhamos, assim, consciência que essas informações de Paulo é para hoje. É tão presente na nossa vida e nós não conseguimos pôr em prática um texto que está aqui. Mas eu tenho certeza que com o esforço que nós vamos fazendo, que nós estamos fazendo, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos nossos guias espirituais, com a ajuda do grupo, com a ajuda do Evangelho, nós vamos tirando essa trava dos nossos olhos e muitas vezes tirando essa surdez que não nos deixa escutar a voz do mestre dizendo: filha, segue em frente. Não estás sozinho. Estarei contigo, estarei com vós até o fim do tempo, até quando de mim precisar. É assim que Jesus convida nós seguir Ele. Não tem obstáculo. O obstáculo somos nós que colocamos. Que Jesus fique conosco, que Jesus nos ampare. Não só hoje, mas em toda a nossa caminhada, que nós vamos precisar muito. Então, agradecida a Deus, nosso Pai misericordioso, que tem misericórdia de seus filhos, ainda enfermos do corpo e da alma. Agradecida a esse Pai Celestial que investe em nós, que acredita em nós, que confia em nós. Filhos rebeldes que somos, filhos ainda incompreendidos, mas agradecendo a Deus essa oportunidade, mais esse estudo na manhã de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, o nosso diretor, nosso dirigente, que estás conosco, que nunca nos abandonou. Assim que chamamos, sabemos e sentimos e ouvimos a sua voz dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, na vibração das nossas mentes. Agradecemos também os nossos anjos da guarda, nossos mentores, guias espirituais, espíritos amigos,
essa equipe que nos assiste no planeta Terra, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, mas que nós estamos enfrentando porque sabemos que não estamos só, que estamos sendo dirigidos por essa equipe espiritual que nos assiste. Nós aqui vamos agradecer, amado Mestre Jesus, em nome de todos esses amigos, por mais essa oportunidade desse estudo aqui presente, com os nossos irmãos, mesmo à distância, mas nós sabemos que é um veículo que nos ofereceste no planeta Terra, para podermos conectarmos com teu amor divino. E Deus, nosso Pai Senhor, nos fortaleça, nos ampare nessa caminhada. Nós te pedimos, Jesus, pelo planeta, pelo país, pelo universo, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que tenhamos uma semana de paz e harmonia, que seja em casa, no trabalho, nas condições, onde quer que nós encontramos, que as nossas luzes brilhem, que teu amor nos fortaleça em toda a existência. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus!